Olá, tudo bem? Num dia como esse dos pais, especialmente para mim, sempre me vem a lembrança aquilo que eu necessito crescer e amadurecer cada vez mais. Quando eu percebo que minhas filhas Isabela e Mariana vêm me dar um abraço, que não é só nesse dia, mas também faz parte dele, redobra em mim a capacidade de ter que buscar sempre a melhoria e a minha condição de ser pai. É claro que nós não podemos olhar para o sentido de pai dentro de uma forma apenas porque recebeu isso, porque você foi provedor, porque você tem geneticamente a influência sobre a existência de outros seres. Sabemos que isso, na grande maioria das pessoas, já está aperfeiçoado. Porque ser pai é que faz a grande diferença. E o ser pai, às vezes, ele está muito além do gênero. Ser pai está muito mais além de você estar com aquela condição que marcou por você ter uma herança a partir disso. Mas ser pai está relacionado àquilo que se constrói. Na carta aos Efésios, na Bíblia, Paulo escreve, no capítulo 1, verso 18, o quanto que ele chama a atenção para que a gente possa aprender a ter a capacidade de interpretar as coisas e de viver a nossa vida a partir do que a nossa mente e o nosso coração possa crescer e aperfeiçoar. E quando ele fala isso, a visão a partir do mais profundo pensamento da mente e a mais profunda realidade do coração, isso ultrapassa às vezes a contaminação quando alguém quer viver o sentido de pai apenas pelo olhar. Um pai ele não pode olhar no papel de pai apenas para os seus filhos pelaquilo que o seu olhar está determinando, mas acima de tudo pelaquilo que a sua mente e o seu coração está preparado para compreender. E quando a gente olha isso, a gente vai aperfeiçoando o sentido disso. É interessante que a Bíblia, Jesus sempre cita no Novo Testamento a questão do Pai, Abba Pai. E nós não podemos confundir e achar que o Pai está superior a qualquer outro. Mas o Pai, quando Jesus cita, ele está falando da relação daquilo que é o papel do cuidador, o papel do protetor, o papel do orientador, o papel do justo, o papel daquele que mantém a unidade, é aquele que guarda, que protege, que cuida. Como papel, o ser, como Paul Tillich, ele fala isso dentro do seu pensamento, dos maiores pensadores, ele fala que mais do que a gente possa entender pelo sentido do que historicamente fala-se de um pai, nós precisamos compreender é o ser, a essência dele. E para isso é que a gente precisa olhar. Se a gente olhar o sentido de Deus, no sentido apenas e exclusivo como sendo um mandatário, aquele que gerou tudo, nós estamos contaminando a visão do que Deus realmente quer para a humanidade. E ele quer ser olhado disso. A Bíblia mesmo, ela não chama Deus apenas de Pai. A Bíblia mesmo tem uma relação enorme de nomes que estão relacionados a Deus. Como também no próprio Velho Testamento, quando o povo judeu ia ter a condição ou querer mencionar o nome de Deus, não mencionava, não escrevia. No texto sagrado no hebraico, quando vai mencionar o nome de Deus, há um espaço em branco, na reverência, no entendimento de que ali está a essência. E aquilo que eu preciso compreender, se eu tenho um comprometimento na história da minha vida de exercer um pouco disso de pai, é compreender que eu preciso entender que eu preciso ser um ser útil às minhas filhas. Eu preciso ser um ser útil à minha casa, à minha esposa. Eu preciso ser um ser útil aos meus familiares, à minha sociedade, a esse mundo, para que de tudo isso eu possa alcançar aquilo também que este ser poderá alcançar, que é a condição
de viver aquilo que Deus tem nos proporcionado. Olhar para o sentido de pai, para um mundo como esse, não é nem desprezar e muito menos supervalorizar, mas é nós entendermos que é necessário ser qualificados para esse papel. E se uma vez o gênero masculino, ele não compete, não está conseguindo ser e exercer esse papel, às vezes ele vai ser concluído ou ultrapassado ou até mesmo substituído por um outro ser de outro gênero. Mas o que nós precisamos compreender é: o mundo precisa de seres como pai. O mundo precisa de seres que possam ser isso, ajudadores, protetores, que socorrem, que amparam, que direcionam e que sejam justos. Que Deus possa nos dar isso. Quando olhamos para Deus como pai, que a gente possa aprender a ser pai como Deus é. Mas a justiça de Deus ultrapassa todos esses significados. Deus é muito mais do que pai. Deus é o que é, como ele disse para Moisés: eu sou o que sou, e faça você aquilo que você precisa ser. Eu sou o que sou, e eu preciso fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E nesse momento, o que eu preciso fazer nessa história é ser um pai para as minhas filhas, ser um pai na minha casa. Que Deus te dê essa visão, essa sabedoria, e que nós possamos olhar nesse sentido, sem nenhum olhar de contaminação, sem nenhum olhar de influência, sem nenhum olhar de pressão, mas olhando uns aos outros nesse sentido, porque faz a diferença termos paz conforme o coração de Deus. Um forte abraço.